Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui de tutorial para o canal, esse em específico falando sobre tecidos e detalhes. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco como a gente pode estar pintando alguns tipos de tecido e como que a gente pode também estar trabalhando com alguns pincéis para fazer esses pequenos detalhes. Mas antes da gente partir para a prática em si, pintar, eu queria falar mais um pouco sobre a teoria e a gente observar alguns exemplos de como que a gente pode estar solucionando essa parte da pintura de tecidos e detalhes dentro das roupas. Então aqui eu tenho algumas referências que eu escolhi especificamente para falar um pouco sobre essa parte de detalhes de tecidos e não só a parte de tecidos, mas questões como acessórios, texturas que complementam uma roupa, um visual, vamos dizer. Eu selecionei algumas imagens aqui, tanto fotografias como pinturas. Então aqui nas minhas referências eu tenho uns exemplos. Eu vou pegar aqui essa primeira foto para vocês observarem. Está em uma boa qualidade para a gente conseguir ver essa diferenciação entre cada tecido, aqui, principalmente no vestido dela. Então, por exemplo, a gente tem aqui tanto o tecido da seda e também tem a parte dos tecidos que tem a costura e as estampas também. Ou seja, é um conjunto aqui de vários panos, vários tecidos costurados e cada um aqui a gente consegue ver as divisões deles aqui. Então, quando a gente pensa em pintar um tecido, uma roupa, a gente tem que ter a noção de que quando a gente for pintar aquilo, a gente tem que rever a parte dos fundamentos, principalmente a parte de valores e shapes. Então, por exemplo, aqui no vestido, como o vestido aqui tem a parte da saia, essa parte da saia normalmente ela é costurada e tem esses plisados, assim, tipo, essas dobrinhas. E devido a ter essas dobras, a gente cria certos valores e shapes, ou seja, tem uma transição bem forte entre cada camada aqui do tecido. Quando vocês forem pintar um tecido ou criar um personagem e tudo mais, é ter a noção de que tecido, que roupa que ele vai estar usando, ou seja, é um tecido de seda, é um tecido de veludo, é um tecido de algodão, é um tecido que ele tem uma transparência, então as texturas de cada pano, vamos dizer, eles têm o seu comportamento em relação à luz ou à sombra. E não só a parte dos tecidos também, a gente pode notar os detalhes das costuras que chamamos de estampas aqui. Por exemplo, se a gente focar mais nessa parte do braço, a gente consegue ver detalhezinhos de pedraria com fitas que parecem uma costura, remetendo ao dourado aqui como fosse um ouro. E a diferença entre, por exemplo, esse detalhe dourado ao tecido aqui desse pano branco, que provavelmente parece ser um tecido bem mais fino, é a parte aqui que, por exemplo, o metal tem sua característica, e aqui o pano, que é algo bem mais transparente, a gente consegue ter uma noção da cor ainda, do que está por baixo do pano. Mas a gente está vendo isso aqui como uma fotografia, mas se a gente fosse pintar essa parte, esse vestido aqui, como a gente poderia resolver, como a gente poderia simplificar essas formas, mas com que a gente conseguisse perceber esses detalhes. Então a gente consegue pegar, por exemplo, pinturas. Eu separei detalhes de algumas pinturas de quadros que realmente são ótimas referências para vocês terem como base na hora de pintar um tecido, fazer um detalhe de uma roupa. Notem que nesse ponto aqui da pintura está bem renderizado, né? Mas a gente tem um tecido que remete até um pouquinho a seda. E vocês têm que prestar um pouco atenção que como que esse pintor ele conseguiu pincelar cada dobra da roupa e que cada dobra dessa roupa ela meio que separa como se fossem umas formas. Ou seja, a gente pode pegar aqui o lápis e traçar os principais shapes aqui da luz e da sombra. E isso é muito importante em relação à roupa, porque quanto mais, se a gente pegar um tecido, principalmente dependendo de como é esse tecido,
tem aquele tecido que ele é muito amassado. A seda é fácil de amassar. Então, quando ela tá bem juntinha, ou seja, o tecido tá com costura demais, ele consegue ter esses vários relevos. E aqui em cima do vestido dela, a gente tem outra costura, que fosse um babado, assim, de cor branca. Mas notem como que cada pincelada é feita. Vocês conseguem ver a diferenciação entre a parte da roupa, a pele e o cabelo. Mesmo usando, vamos dizer, um pincel único, né? Mas a diferença é a forma como você transmite cada textura de cada parte. A pele é diferente de um cabelo, ela tem toda a sua natureza e estrutura diferente, visual. Diferente também como o tecido da roupa. Trouxe essa outra pintura também, que tá com uma qualidade até boa pra gente conseguir ver realmente essas pinceladas. Então, o legal dessa pintura é que ela traz um mix de texturas. Eu falo em relação a tecidos e acessórios, materiais. Então, se a gente notar aqui, a gente tem tipo o véu daqui da moça, que esse véu, um véu assim, né? Ele é uma mistura de pano com detalhes dourados, ou seja, esses detalhes que conseguem ter um certo highlight, ou seja, eles brilham de uma certa forma. Junto com um pano que ele não tem esse certo brilho, ou seja, é um tecido mais opaco, não recebe tanta luz. Já aqui na parte dessa roupa dela, a gente consegue ver essa segunda roupa dela e esse mix aqui de um colar, já usando o metal como um objeto aqui. Mas eu vou dar um zoom aqui, pra vocês perceberem como que ele consegue resolver essa diferenciação, tanto nos valores como na textura, com o pincel. Percebem que nessa listra aqui, por exemplo, vamos pegar esse detalhe, eu tenho essa listra, e nos pontos onde eu tenho, por exemplo, o relevozinho, ou seja, o ponto maior do tecido, onde ele está dobrado aqui, eu tenho o amarelo bem mais claro e eu tenho uma cor do amarelo mais escuro. E vê que eu não tenho uma transição suave entre esses dois pontos. São uma transição mais com bastante contraste, ou seja, preto com branco e não tenho preto, cinza e branco. Não tenho esses meios tons entre esses dois valores. E devido a isso, causa a sensação de realmente ser um detalhe ali no tecido. Agora eu queria mostrar aqui os detalhes dos acessórios, porque como eu tinha falado, temos o metal aqui. O metal é a mesma ideia do detalhe aqui do véu dela, do dourado. Ele consegue ter um contraste muito forte e os valores, eles são... Não consigo ter muito valores de meio tom. São valores tanto pro claro e pro escuro ao mesmo tempo. Tem uma mudança bem rápida. E esse detalhezinho aqui da tiara dela com essa pedraria. Se vocês notarem, tipo, essa pedrinha aqui, somente eu consigo só ter 3 pinceladas. Por exemplo, eu tenho esses shapes aqui, essa forma, que é uma luz refletida. Eu tenho um meio aqui. E eu tenho o highlight, que seja o ponto onde está recebendo brilho. Com esses 3 pinceladas aqui, consigo transmitir que realmente parece uma pedra que está aqui nessa peça. Então, essas simplificações com o pincel, o trabalho com a noção de valores e formas, facilitam na hora quando vocês forem pintar esses detalhes. Então, vou aqui colocar na minha tela os exemplos que eu separei. Então aqui eu peguei o primeiro exemplo daquela foto que eu te mostrar para vocês. E eu separei aqui os pontos, uns detalhezinhos, como eu tinha mencionado, falando aqui, por exemplo, da costura aqui do braço e a parte aqui das dobras da saia dela, aqui da saia do vestido. Então aqui, como que eu poderia pegar essa ideia e simplificar na pintura? Então eu vou fazer aqui para vocês. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link dos pincéis que eu uso e dos pincéis texturizados para vocês poderem baixar e ir trabalhando também e testando aí no Photoshop de vocês. O link está na descrição. Então aqui eu vou abrir meus pincéis. Esse aqui o G.
Vou trabalhar com esse pincel aqui, Texture Pen, chamado, que eu coloquei o nome aqui. Vou usar o conta-gotas mesmo para mostrar o exemplo aqui para vocês, mais rápido. Então, eu tenho a cor azul. Então, eu vou pintar toda essa base aqui, só com a cor azul. Pronto. E eu tenho a sombra de oclusão, que são as sombras mais escuras. O que eu vou fazer com essa sombra de oclusão? Eu vou meio que pintar e desenhar ao mesmo tempo as formas. Para explicar bem mais explicado para vocês entenderem isso, para quem é bastante, tem muita dificuldade para visualizar formas, o que eu fiz? Tá vendo esses pequenos detalhes aqui? Eu vou rabiscar aqui por cima, vocês vão ver os shapes que eu tenho do tecido do desenho. Então eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui, aqui, aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. 5, vamos dizer. Aqui, ó. E passar isso aqui pra cá. Pronto. Rabisquei aqui a sombra de oclusão, agora eu vou passar pra luz. Então vou vir aqui com conta-gotas, só pra mostrar pra vocês, rápido. Então aqui. Vou apagar isso aqui pra eu visualizar melhor. Aqui eu tenho uma luz aqui. Uma luz aqui. E agora eu vou pegar os meios tons, que é esses azul mais claro. Aqui, ó, tá vendo? Vou passar aqui do lado. Agora eu vou reforçar mais essa sombra que eu peguei aqui. Eu vou dar mais escurecida um pouco na cor. Agora aqui eu vou vir com o Smooth mesmo, essa ferramenta aqui, tá? Do dedinho. Eu vou passar aqui do lado. Pra ficar mais rápido aqui, pra eu mostrar o exemplo pra vocês. Vou clarear mais um pouquinho aqui esse azul para realmente enfatizar a diferença dos valores. Aumentar o pincel. E pronto, tá aí essa simplificação da seda. É claro que eu reforcei bastante a sombra de oclusão, mas vocês podem vir aqui em Imagem, Ajustes e ajustar o contraste. E pronto, aqui o exemplo para vocês. É claro que para quando realmente formos fazer a pintura de um tal tecido ou por exemplo, uma ilustração em si, a gente precisa realmente trabalhar na parte de render, ou seja, detalhar no máximo com que os valores fiquem certinhos. Ok? E essa parte da costura aqui, como que a gente pode estar simplificando isso aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, vou fazer o desenhozinho das formas. Vou pegar primeiro a cor base.
como aqui eu tenho muitas dobras demais, a gente consegue não pegar totalmente todos esses shapes que estão na imagem, até porque é muito, a não ser que você pegue a foto e faça uma mesclagem aqui com ilustração, mas nesse vídeo aqui eu só quero mostrar essa parte da pintura mesmo. Vou pegar aqui essa cor e vou pintar. Agora eu vou pegar aqui as sombras de meio tom. Vou passar. Aqui eu tenho uma leve saturação em alguns tons, então eu vou pegar essa saturação também. E agora eu vou pegar o highlight das luzes aqui. Como vocês podem ver aqui, os highlights são os principais shapes que dão a sensação da seda, ou seja, faz com que esse tecido realmente seja uma seda. Agora nesse ponto é só a gente fazer uma renderização, ou seja, mesclando os tons, alguns tons, e organizando essas formas, tá? Pra gente conseguir criar a estrutura, ou seja, o desenho aqui da manga da roupa. E nesse momento aqui, eu vou fazer uma demonstração em prática de pintura, usando como referência aquela imagem que eu mostrei anteriormente aqui no vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a nossa referência da mulher aqui com o vestido. Eu já tenho a base aqui do desenho que eu fiz. Eu vou criar uma outra camada, que é a camada onde eu vou colocar minhas cores, ou seja, as cores base. Tá? Então aqui ó, o desenho tá aqui em cima e as cores vão estar aqui nessa camada de baixo. Por um instante de erro, eu estava gravando a parte aqui da pintura e eu esqueci que o vídeo estava pausado, então boa parte do que eu falei de início não pegou. Mas enfim, eu queria falar para vocês sobre o processo dessa prática. Primeira coisa, eu fiz a blocagem das cores, ou seja, eu peguei só uma cor aqui e coloquei selecionando, tá vendo? Coloquei a cor base, depois eu coloquei as sombrazinhas aqui no rosto e coloquei essa luz aqui em cima do vestido, tá? Na base do vestido. O fundo eu trabalhei só ele da textura. E esse fundo aqui que eu fiz foi uma mesclagem com brush texturizado. Como a gente consegue fazer isso? Tá? Primeiramente a gente pode criar uma seleção. Vou criar aqui uma seleção. Pronto. Criei uma caixinha de seleção. Vou aqui nos meus pincéis. Nessa pasta aqui, que tem um link na descrição para vocês baixarem esses pincéis, tá? Tem essa pasta aqui com esse nome com esses pincéis com mais textura. Então aqui eu escolhi esse brush aqui, tá? Para pincelar essa área aqui de fundo. Então deixo em 1000 ali de tamanho do pincel. Daí eu vou aqui com a cor parecida aqui com a referência e a gente pincela numa mesma direção, seguindo uma linha. Então vai ficar desse estilo. E vocês podem estar colocando aqui as sombras aqui do canto da referência. Aqui embaixo também. E aqui é a nossa base do fundo que eu criei, para mostrar para vocês como eu fiz, tá? Como
falando novamente que eu estava gravando a parte da pintura e, sem querer, eu pausei o vídeo. Eu estava falando sozinho com o negócio pausado. Então, meio que eu adiantei o processo assim, de iniciozinho da prática aqui. Mas, só retomando aqui o que eu fiz pra mostrar aqui. O fundo eu fiz desse jeito, com esse pincel, tá? Texturizado. Lembrando, não coloque, não ative pressão para esses pincéis, porque ficam meio estranhos. Aqui, ó. Fica ruim para vocês trabalharem. Trabalhem com pincel sem pressão. Se quiserem, pode ativar essa ferramenta aqui, tá? Para criar uma suavização no pincel ou nos tons. E no meu próximo ponto aqui, que eu adiantei, seja a pintura da moça. O que eu fiz aqui? Primeira coisa que a gente faz no desenho que eu fiz a blocagem das cores. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho a pele, eu pintei a pele com a cor igualzinha da referência. Aqui, pintei aqui. O vestido, eu peguei a base da cor azul, ou seja, aqui um azul menos saturado, pintei também. Tá? Então, tipo, eu só pintei as partes de acordo com a nossa referência. Aqui, essa referência da minha imagem, e fui colocando aqui. Depois disso, o que eu fiz? Trabalhei aqui as sombras na pele dela, como vocês podem ver. Coloquei a luz, ou seja, não coloquei as sombras, totalmente as sombras aqui do vestido, já que como eu tenho uma fonte de luz, que essa fonte ela está totalmente de frente ao modelo, então eu consigo ter uma presença de luz forte bastante no meio aqui da minha figura, ou seja, o vestido dela, vocês percebem que os highlights estão focados no meio do vestido. Ao mesmo tempo eu tenho essa certa luz abrangente no rosto, eu tenho poucas sombras nessa figura. Então, vamos dizer que é uma imagem um pouco difícil em relação aos seus valores, ou seja, eu tenho um trabalho de valores nessa figura aqui dela bastante complexo. Então, é necessário que vocês, quando forem praticar, fazendo a sua prática aqui do tecido e tudo mais, tenham um pouco de atenção a esses detalhes, tá bom? Então, é a minha dica que eu dou. E vou continuar aqui a pintura, tá? Então, eu vou mudar de pincel. Tá, vou colocar minha referência numa outra tela aqui do computador para não ficar muito confuso para mim. Então vou aqui em pincel e vou mudar meu brush para um outro aqui mais retangular, que é esse aqui, na pasta de brushes, que vocês quiserem podem estar baixando, o link está na descrição. Então esse aqui, ó, esse pincel Texture Painting, vou usar ele. Vou dar um pouco de zoom para trabalhar os detalhes e eu vou ativar aqui essa ferramenta para criar uma suavidade no pincel. Eu consigo trabalhar melhor os tons. Então aqui, vou diminuir o tamanho dele para 61. E continuando aqui, tá? Eu pego conta-gotas aqui, por exemplo. Em alguns pontos da seda eu tenho bastante o highlight. Então eu vou pegar aqui e eu vou estar desenhando esses shapes. Então, eu tenho aqui o highlight aqui, eu tenho aqui também. Uma dica que eu dou para alguns pontos quando a gente vai colocar luz, vocês, por exemplo, pegam o brush e faz tipo a linha que essa luz, esse highlight ele tá fazendo, tá? Então, tá vendo? Aí, qual é a dica? Tá vendo que na referência aqui, vou mostrar para vocês aqui esse detalhezinho. Tá vendo que ó, nas bordas do highlight eu tenho essa transição de tonalidade? Então a gente tenta fazer isso e ao mesmo tempo deixar uma parte sem ser suave.
Agora, nesse momento que é um pouco mais delicado, é a parte aqui da golas, ou parte do braço aqui, dessa parte da roupa. Vocês pensam que é bem complexo, porque tipo, eu tenho 3 camadas e várias dobrinhas, várias costuras e tipo, bem tudo bagunçado. Então a gente vai tentar simplificar isso aqui com as luzes. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui na saia, tipo, fazer uma linhazinha como se fosse um desenho, tipo como se fosse um raio. Assim, sabe? Vocês vão fazer também aqui nessa parte. Pronto, eu tenho já uma base aqui com meus highlights. Vocês podem ver que eu só tenho os meios tons do highlight. Tá faltando o que aqui? Um pouco contraste e as sombras. E agora nesse momento a gente vai trabalhar um pouco mais essas sombras. Menos saturadas. Acho que pronto. Aqui. E vou pincelar agora os pontos onde eu tenho um pouco mais de sombra. Seguindo aqui, ou seja, as formas. Agora que eu tenho um pouquinho mais de sombra, eu vou trabalhar agora uns poucos de saturação em 1000 tons que eu tenho em alguns pontos aqui na pintura. Então, vamos lá. Pronto, agora eu tenho um pouco mais de um update aqui. Coloquei bastante alguns meios tons. Agora eu vou trabalhar só alguns pontos de sombra e de oclusões, que são aquelas sombras que estão entre as dobrazinhas. Terminei de colocar as sombras de oclusões. Agora vamos partir para mais uma parte do acabamento. Vou agora trabalhar um pouco no rosto dela, nos detalhes aqui da manga. E no final, para finalizar o acabamento e algumas dicas de acabamento para enfatizar ainda mais a textura, tanto do pincel como do tecido em si, para vocês. Então, vamos partir agora aqui para a terceira etapa do processo de renderização e detalhes.
Agora aqui eu só vou trabalhar um acabamento final para deixar as coisas mais bem feitas aqui, organizando as formas e os valores. Vem aqui em filtro Sharpen, tá? Ou Sharp Mask. O que é esse negócio que vai dar? Ele meio que vai deixar as pinceladas muito mais visíveis. Então a gente coloca aqui. Ele reforça mais as pinceladas. Vocês podem estar colocando ainda mais um pouco, ó. Pronto. Então tá aí a nossa prática com o tecido, principalmente o tecido da seda. Demonstração aqui para vocês. Finalizando aqui um tutorial em relação a tecidos e detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que o que eu falei e o que eu demonstrei aqui tenha ajudado para quem tem dificuldade nessa parte de pintar tecidos em detalhes e principalmente nessa parte de fundamentos. E se você gostou do vídeo, se quiser pode dar um gostei, dar um like no vídeo e pode se inscrever aqui no canal para sempre estar a par de quando tem vídeo novo e atualizações. Caso você se inscreva no canal, não esqueça de ativar aquele sininho para vocês não perderem a notificação de live e o conteúdo novo, ok? Então até o próximo conteúdo. Se quiserem podem comentar aqui embaixo qual outro tema ou outro tutorial que eu possa estar explicando, mostrando aqui para vocês. Então até a próxima, tchau!